Senhor presidente, vereador Pedro, nosso decano, satisfação cumprimentá-lo. Satisfação igualmente cumprimentar todos os colegas vereadores que iniciam hoje oficialmente a 15ª legislatura do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon. Uma honra e uma alegria poder dividir essa bancada com cada um dos senhores. Pessoas de bem, pessoas comprometidas e que já demonstraram o interesse e a vontade de trabalhar por Marechal Cândido Rondon. Eu tenho certeza que com a união dessa casa, o trabalho que realizaremos nesses próximos 4 anos será muito frutífero em prol do nosso município. A nossa comunidade, um especial cumprimento, aqueles que estão aqui pessoalmente, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo portal da TV Câmara. Meu muito boa noite, obrigado pelo prestígio de sempre. Cumprimento especial ao nosso presidente da Simacar, Ricardo Leites, a quem, além de cumprimentar, parabenizo pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa entidade. Nesse período recente, acredito eu que talvez o trabalho mais difícil que a Simacar já enfrentou desde a sua história. O período mais turbulento, o período mais crítico para os empresários, para a sociedade de Marechal Cândido Rondon, em razão da pandemia que nós vivenciamos, e a sua condução frente à Simacar tem sido exemplar. Nós ouvimos diariamente empresários satisfeitos com a representatividade dessa associação, então devemos cumprimentar-lhe, assim como a toda a diretoria que também está lá, pelo trabalho que vem desempenhando à frente da Simacar nesse período. Eu não abordaria a questão do pedágio hoje, mas foi levantado pelos colegas vereadores e eu acho interessante a gente tecer alguns comentários breves. Gordinho, Juca, prefeito Moacir, hoje nosso colega vereador, que abordaram essa questão do pedágio. Vivemos uma dúvida hoje cruel, e quando a gente conversa com a sociedade, a gente vê essa dúvida em muitas pessoas, essa dicotomia que se criou quando a gente fala em serviço público versus a privatização, que de um lado nós temos o DENIT cuidando de estradas, a exemplo aqui de Marechal Cândido Rondon a Cascavel, e hoje até apresenta um requerimento endereçado ao DENIT pedindo uma melhor manutenção dessas estradas, que quem foi para Quatro Pontes recentemente, quem foi para Toledo recentemente, viu o tanto de buracos, o tanto de desníveis, o tanto de irregularidades que já tem na pista de rolamento, principalmente ali do Trovão Azul para frente. Então, de um lado, nós temos o governo federal cuidando dessas rodovias, ou melhor, que deveria cuidar dessas rodovias e não cuidando, deixando ela do jeito que está. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, assim como eu, já passaram em algum buraco, já estouraram um pneu do carro nesse trajeto, já estragaram a suspensão do veículo, por essa falta de cuidado do poder público. E, de outro lado, a gente tem o que seria uma solução, talvez, levar isso à iniciativa privada, permitir que empresas privadas cuidem desta rodovia e cobrem pelo serviço, mas a gente vê que quando se faz isso de uma forma de abuso. Se faz isso com tarifas exorbitantes, que não condizem com a realidade, que não compactuam com o que a gente vê em outros locais do país. Os vereadores aqui bem falaram, Santa Catarina tem estradas ótimas, Rio Grande do Sul tem estradas ótimas, e tarifas de pedágio a R$2, R$3. Então a gente vive hoje esse dilema, e é difícil, enquanto representantes públicos, às vezes nos afirmar de um lado ou de outro. O que seria melhor? Recolhemos nossos impostos e deixamos na mão do Estado a conservação dessas rodovias, mas já sabemos que ele não é capaz disso, ele não é eficiente disso. E, de outro lado, se realmente permitimos que a iniciativa privada tome à frente essas ações, mas, de outro lado, nós temos que cobrar duas coisas. Tarifas justas, vereador Sauer, como foi bem dito, e redução da carga tributária, que é extremamente pesada e que nós já pagamos, tendo uma das finalidades, a conservação dessas estradas. Então, audiências públicas precisam ser feitas, discussões precisam ser levadas. Vereador Gordinho, nos represente lá em Cascavel, levando essa questão aos vereadores aqui do oeste do Paraná, para que a gente tenha essa solução de uma maneira justa e de uma maneira a adequar aos interesses da nossa população. Se for para ter pedágio, que seja numa tarifa justa e que nós podemos começar a pensar também em compensação e redução de impostos que são utilizados, claro que não somente para isso, mas também para isso, como, por exemplo, o IPVA, que todos que têm um veículo automotor pagam. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, a classe política deve tomar a frente, de fato, para que a gente represente os anseios da nossa população. A gente sabe que a grande maioria dos cidadãos do Brasil todo são contra o pedágio, e nós temos que nos portar e defender aquilo que a população deseja e precisa. E que se realmente, como a gente tem ouvido falar, que não for possível não existir o pedágio, que seja então tratado de uma forma justa, de uma forma honesta, para compensar os serviços que são prestados. Vereador Rafael. Vereador Arion, acho que é importante também a gente colocar na discussão nas audiências públicas a necessidade de ampliação da infraestrutura.
Isso já foi demandado por algumas empresas de Marechal Cândido Rondon e recentemente tivemos a entrevista do diretor-presidente da LAR, né, que adquiriu a unidade da Copagril. Na entrevista dele, ele coloca essa preocupação e também na questão da ampliação da frota, né, que se a gente olhar 10 anos para trás, a frota era menor e nos próximos 10 ela vai ser ainda maior. No projeto consta a duplicação de 2.000 quilômetros de estradas dentro do Paraná, que seriam as principais estradas do estado. Nós temos que fazer uma tarifa justa sem abrir mão desta necessidade, né? Porque a gente precisa dialogar olhando para isso também, porque o setor produtivo precisa, né, dessa questão da ampliação, do melhoramento, como você já falou no seu requerimento, da malha atual não está dando conta, então você imagina do melhoramento. Então, a gente precisa, me parece, eu sempre fui contra o pedágio, mas me parece que é uma alternativa, desde que seja um preço justo, né? Então, a gente precisa dialogar muito sobre isso. Obrigado. Perfeito, vereador Rafael. Obrigado pela contribuição. Me somo às suas palavras. É aquilo que eu digo, ou o Estado assume de vez essas estradas, o DENIT assume de vez e trabalha fazendo uma estrada decente para nós transitarmos. Hoje, quando a gente fala de duplicação, não é mais luxo. Duplicação hoje é segurança, é infraestrutura, é garantia para as empresas da região para que possam transportar seus produtos que fabricam. Então, a gente precisa ou que o Estado assuma de uma vez, ou que o Estado, então, alivie um pouquinho essa carga tributária, passe para a iniciativa privada, mas que seja feito isso de uma forma justa e conexa. Vereador Succo, quero parabenizá-lo duplamente, primeiro pelo seu projeto apresentado sobre a essencialidade do esporte, das atividades físicas, muito bem colocado por Vossa Excelência, e eu me somo na preocupação quando eu vejo que o esporte é, às vezes, deixado tão de lado. Eu não falo isso do nosso município, eu falo isso do Estado e acho que do Brasil todo. E até a gente via há pouco a mensagem que veio do prefeito aqui falando do superávit que ficou em 2020 e o valor de recursos vinculados que ficou para o esporte, R$ 68,83. Saúde, 9 milhões, assistência social, 1,5 milhão, e o esporte, R$ 68. Não dá para comprar uma pizza para alguns esportistas lá do nosso município. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter, como eu falei, não só de Marechal Cândido Rondon, mas quando a gente fala da política nacional, a começar a cuidar um pouquinho mais do esporte, da cultura, da educação, de outros meios que são preventivos àquilo que a gente vai ter lá na frente. Investir no esporte, é claro que é clichê falar, mas é investir em saúde pública também. Então, parabéns pela sua iniciativa. Eu quero também me somar na questão da geolocalização, aqui foi colocado também pelo vereador Claudinho. Vereador Moacir colocou a questão também do plano diretor. Os outros vereadores também se somaram nessa questão. E eu quero também se somar aqui na necessidade que a gente tem de fazer duas alterações urgentes em Marechal Cândido Rondon. A questão do CEP, vereador Claudinho, e, em segundo, uma abordagem específica disso na questão do plano diretor. E eu trago essa preocupação, o vereador Gordinho bem apontou, dos bairros de Marechal Cândido Rondon que não recebiam correspondências, seja em razão de algum problema postal, ou seja, pela ausência de um CEP próprio, mas eu tenho visto e tenho recebido reclamações de cidadãos rondonenses de bairros e loteamentos novos aqui do município, inclusive alguns cidadãos que mandaram um manifesto aos Correios, à Superintendência dos Correios, ali em Cascavel, e a resposta que o Correio está dando para que esses novos loteamentos, esses novos bairros não tenham ainda o serviço postal, é que esses bairros não estão abordados ainda no plano diretor. Então, a gente precisa de um plano diretor que aborde esses novos loteamentos, esses novos bairros. A gente precisa de uma divisão por código de endereçamento postal, o CEP, de acordo com a expansão do município, para que a gente tenha isso bem ajudado, bem referenciado. E aí entra também essa questão do referenciamento dos GPS, enfim, seja do Google, seja de qualquer outro meio, para que a gente possa ter isso solucionado aqui em Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon não é mais uma vila, há muito tempo. Então, passou da hora de nós termos aqui CEPs próprios, um plano diretor abordando todo o município, um GPS, um Google que funcione aqui do município, e isso também é algo que a gente tem que se preocupar e abordar aqui para levar para frente. Para finalizar aqui, não queria me estender, já estou me estendendo. Quero, nesse momento, aproveitar e ter uma oportunidade para agradecer a nossa deputada federal, Leandre, que, nesses 4 anos em que fui vereador, foi uma grande parceira de Marechal Cândido Rondon e continua sendo. Na semana passada, recebemos por parte dela mais uma informação de uma emenda parlamentar, a nosso pedido, lá em 2019, que foi depositada na conta do município de Marechal Cândido Rondon, recentemente, no valor de R$ 300 mil para a saúde pública. Recursos livres
que vem para ser investido pela Secretaria Municipal de Saúde em qualquer área da saúde pública de Marechal Cândido Rondon. Tem que ser um mínimo de 70% em investimentos ou um máximo de 30% em custeio, mas que poderá ser utilizado para compra de equipamentos, para melhoria de unidades básicas de saúde, para melhoria aos nossos profissionais, compra de produtos, compra de insumos, mas também, e o que eu acho que é importante, eu tenho cobrado isso desde a legislatura passada, na ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzati, que já é uma bandeira defendida pela atual administração, que tem o nosso apoio e que a gente espera que esses recursos também sejam utilizados para isso. Mais novos leitos, mais espaço para atender os cidadãos rondonenses, pois a gente viu, principalmente nesse período de pandemia agora, a superlotação do hospital e o quanto ele ainda precisa melhorar para que ele atenda bem a nossa população. Então, agradecer ao deputado Leandro por mais esse recurso ao Marechal Cândido Rondon, a nosso pedido. Já somos a quase 3,5 milhões em recursos que nós trouxemos do primeiro mandato com esse início agora. Vereador Claudinho, estivemos recentemente também com o deputado Schiavinato, hoje nosso deputado progressista, nosso deputado aqui da região. Ele já nos garantiu também que virá muito recurso para Marechal Cândido Rondon nesse ano e nos próximos. Então, nosso trabalho enquanto vereadores, vereador Claudinho e todos os demais também, é viabilizar que as coisas aconteçam em Marechal Cândido Rondon, que os serviços sejam executados, que as obras sejam realizadas, e é para isso que a gente está aqui também. Então, tanto como a deputada Leandre, quanto o deputado Schiavinato, os outros deputados que também têm representatividade aqui, deputado Roman, agora está naquela confusão lá em Brasília, mas quem sabe vai ou volta. Temos outros deputados também, Sérgio Souza, entre outros, que podem contribuir significativamente aqui para Marechal Cândido Rondon. Então, rapidamente agradecer à deputada Leandre e pedir o comprometimento também dela e de todos os nossos outros deputados para que continuemos trazendo recursos para o nosso município. Eu aproveito aqui e falei rapidamente também da mensagem que o prefeito mandou à Câmara Municipal, mensagem número 4, falando dos recursos que foram trazidos a Marechal Cândido Rondon, os recursos que existem em caixa em Marechal Cândido Rondon, e a gente precisa reconhecer o trabalho que foi feito nessa última gestão, na gestão anterior, vereador Moacir, em todas as gestões que foram permitindo que Marechal Cândido Rondon tenha essa condição confortável como nós temos hoje. E como eu disse, é para isso que nós vereadores também estamos aqui, para ajudar a contribuir para que Marechal Cândido Rondon seja ainda mais próspera e de mais sucesso. Nós não podemos esquecer dos vereadores que estiveram aqui na última legislatura, alguns que não estão mais, mas que contribuíram para que milhões e milhões em recursos viessem para o nosso município e fossem investidos em favor da nossa população. Então, sem mais delongas por hoje, agradeço a atenção dos senhores vereadores, agradeço a atenção especial da nossa comunidade, a quem desejo a todos uma semana abençoada por Deus. Obrigado.